Todo ano, muitos games de todos os estilos e voltado para diversas plataformas existentes são lançados. Alguns deles, quando são anunciados, seja uma franquia nova ou uma sequência já existente, deixam os jogadores extremamente ansiosos para jogá-los, seja por uma promessa dos desenvolvedores, como recursos novos, ou por terem algum nome famoso. Infelizmente, não é raro que algumas das obras não atendam às expectativas dos jogadores e seja uma verdadeira decepção. Nesta lista, vamos ver 6 jogos que eram muito aguardados e deixaram muita gente chateada. Bora então pro vídeo? Meus amores geeks e nerds, tudo bem com vocês? Sempre é muito bom esperar por aquele jogo anunciado da sua franquia preferida ou algum que foi apresentado para nós e acabou chamando a nossa atenção. Mas quem aí não acabou decepcionado com alguma sequência que estava esperando muito ou algum lançamento? Aposto que todos que são vidrados em games já passaram por isso. E antes da gente continuar com essa pequena lista de decepções do mundo dos games, se inscreve aqui no canal, clicando no botão de inscritos aqui embaixo. E ajude ao Nerdit a conquistar o mundo por aí. Ok, agora que estão aqui juntinhos e misturados, vamos ao primeiro da nossa lista, que é Undead. Quando a BioWare, produtora da série Mass Effect, anunciou um novo jogo, as expectativas foram jogadas lá no teto. Ainda mais por ele seguir uma linha de exploração espacial a qual se consagrou. A promessa era que o jogo iria levar os jogadores para explorar locais perigosos em um traje que parecia ter saído da coleção do Homem de Ferro, dando liberdade de voo e equipamentos de última geração, o que deixou diversas pessoas ansiosas. Inicialmente, o jogo seria chamado de Beyond, quando foi anunciado em 2012. Na conferência da E3 em 2017, o jogo recebeu o nome de Undead, além de uma gameplay muito interessante. 2 anos depois, o jogo foi lançado e nem tudo era o que parecia nos vídeos que foram mostrados para todos nós. No seu lançamento, a obra contava com diversos bugs graves, inclusive um que tornava o game impossível de ser jogado no PlayStation 4. E como se isso não bastasse, o jogo contava com uma história muito rasa e pouquíssimas coisas para se fazer. Muitos jogadores acabaram apelidando de uma demo VIP, de tão vazio que o jogo era em termos de conteúdo. Algumas pessoas envolvidas no seu desenvolvimento alegaram que houve diversos problemas de indecisão e incompetência dos responsáveis pelo projeto. E como eu falei no início, as expectativas foram lançadas lá no teto com o Undead, mas infelizmente bateu e voltou na nossa cara. O próximo game da nossa lista é Assassin's Creed Unity. Esse era um dos games mais esperados de 2014 pelo grande sucesso de games anteriores da franquia. Durante a produção, o título apresentava uma Paris com gráficos deslumbrantes e personagens carismáticos. Contudo, os problemas de Unity começaram antes mesmo do lançamento. O primeiro foi o downgrade, o ato de alterar a tecnologia utilizada em algum software, preferindo uma inferior. E isso foi o que acabou afetando os gráficos do jogo. As primeiras apresentações do título mostraram imagens impressionantes, mas logo que foram alteradas e entregaram um resultado extremamente medíocre. Além disso, tivemos os famosos bugs, o que tornava a experiência horrível, já que era praticamente impossível jogar sem passar raiva. Somando com a pior e mais chata história do pior assassino de todos os tempos da franquia. Junte tudo isso e torne um game quase impossível de continuar jogando até o final. Confesso que até hoje a minha gameplay está parada no meu Xbox. Ok,
Agora vamos para Resident Evil 3 Remastered. Depois da remasterização do remake de Resident Evil do GameCube e do remake completo de Resident Evil 2, os fãs da franquia estavam super animados para conferir a nova versão do terceiro jogo da série. No fim, mesmo que tenha muitos pontos positivos, o remake de Resident Evil 3 parece ter decepcionado seus fãs mais do que conseguiu agradar. Sim, o visual está lindo, a performance está ótima, os monstros muito bem feitos, mas certas coisas de design ofuscaram quase tudo. Eu não vou estragar o game para quem ainda não jogou, mas basta saber que diversas áreas, puzzles e monstros foram simplesmente cortados do remake. E não é só isso. Como alguns cenários que permaneceram tiveram a sua participação reduzida a quase nada. A campanha também ganhou uma forma linear, o que não encoraja a exploração, já que você se sente guiado o tempo todo na campanha. Claro que outros lugares e outros monstros foram adicionados, mas a sensação de vazio não some tão fácil assim. Ainda mais que a campanha é extremamente curta e pode ser terminada em apenas 6 horas. Para completar, não há campanhas ou modos extras como em Resident Evil 2. Então, quando ver os créditos, dá até para desinstalar o jogo sem perder nada. Agora nós temos Marvel vs Avengers. Aqui nós vamos ver um grande fiasco. Considere os seguintes fatores. A Marvel acabou de finalizar o seu arco principal do seu universo cinematográfico com chave de ouro. E a Insomniac Games lançou Marvel Spider-Man, um excelente jogo baseado no nosso herói da vizinhança. Com isso em mente, você vê o anúncio de Marvel's Avengers, um game que promete contar histórias fantásticas e que te deixará jogar como Thor, Homem de Ferro e o Capitão América, e isso só para citar alguns dos personagens jogáveis do game. Em teoria, parecia maravilhoso. No trailer já tinha um visual um tanto estranho, mas nada que pudesse influenciar diretamente no gameplay. Só então, Marvel's Avengers é lançado e logo nos primeiros minutos se nota que é mais uma grande decepção. Além de uma história fraca e jogabilidade genérica, os visuais parecem ultrapassados já no dia do lançamento. E mesmo se a gente ignorar esses pontos para aproveitar o jogo sem compromisso, é muito difícil passar por cima da quantidade de bugs e até problemas de performance em algumas das plataformas do game. Agora nós temos Biomutant. Temos um jogo que estava até mesmo no meu radar. Esse foi um jogo que veio com a premissa que iria revolucionar os jogos de RPG, mas infelizmente foi abaixo do mediano. O jogo tinha até ideias muito boas e diferentes, uma profundidade, além de um mundo aberto que valeria a pena. Entretanto, isso não foi o que aconteceu. Faltou criatividade, gerenciamento de tempo e, em algum dos casos, até um pouco de habilidade. É um jogo que não funciona bem em nenhum dos aspectos primordiais de um jogo deste nível. A falha na gameplay é muito repetitiva, mas o pior problema está na narrativa do jogo, que se tornou muito infantil e previsível. Além disso, o modo com que os personagens grunhiam, combinada com o narrador estilo Era Uma Vez, terminou de matar o jogo. Às vezes é melhor deixar os balãozinhos de diálogo do que fazer isso. Já na construção do mundo, até que os produtores fizeram bem, mas não conseguiu apagar a má impressão de todo o resto. O Games tem boas intenções, o coração até estava no lugar certo, mas ficou muito claro que foi um projeto mal gerenciado e muito desastroso. Não podia faltar nessa lista Cyberpunk 2077. Nós vamos falar agora aqui de um dos jogos que mais decepcionou os jogadores nos últimos anos. Ele não era só um dos jogos mais aguardados do ano,
como os fãs da CD Projekt Red confiaram de que a empresa entregaria tudo o que prometeu sobre o jogo devido à reputação que ele tinha e os anos que o game ficou em desenvolvimento. Embora os jogadores de PC tenham notado alguns bugs bem chatos ou certos problemas de performance, foram os usuários dos consoles como PlayStation 4 e Xbox One que simplesmente não conseguiam jogar o título de forma estável. E a maior decepção de fato se encontra nesta versão do jogo. O problema em volta de Cyberpunk 2077 nos consoles só piora quando levamos em consideração que a CD Projekt Red não forneceu cópias dessas plataformas para análise antes do seu lançamento. E isso foi visto como uma estratégia para enganar os consumidores e muitos dos antigos fãs da empresa. E o que aumentou mais ainda a decepção dos fãs foi devido a CD Projekt ter adiado por anos, além de diversas vezes, o lançamento do game, alegando que sairia o maior e melhor do game para os fãs. E é aí que vem aquela porcaria de jogo com gráficos ultrapassados e bugados. Isso fez com que milhares de jogadores pedissem reembolso porque se acharam muito enganados, além de não conseguirem jogar, e isso levou a Sony a remover totalmente o jogo da PSN por tempo indeterminado. E sinceramente, eu ainda não tinha visto isso acontecer. O que tornou uma situação simplesmente desagradável e sem precedentes na indústria de games. E quando aparentemente resolveram todos os problemas dos bugs e voltaram a vender o jogo com aquele preço bacana de estreia. Quem aí pagaria tão caro em um game que manchou a reputação da CD Projekt Red para o resto da vida da empresa? Eu não. E sinceramente, não jogaria o game nem que ele estivesse de graça na PSN. Agora eu vou passar a bola para vocês. Qual foi o game que vocês estavam esperando e gastaram aquela grana e quando foi ver, era uma senhora caixa de Pandora? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. E se ainda não é inscrito, clica logo nesse botão lindo bem aqui embaixo. Você não vai perder tempo nenhum fazendo isso e ainda vai receber conteúdo de primeira, ajudar o canal a crescer cada vez mais. Meus amores, geeks e nerds, como sempre, foi um prazer. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!